Deus tá falando comigo hoje. E hoje eu acordei bem desanimada. Fala, meu povo, bom dia. Provavelmente estou com uma voz de sono. Hoje é segunda-feira e estamos começando o nosso vlog dos devocionais da semana. Passo a passo, os devocionais vão ser sempre iguais aos que vocês já estão acostumados a ver. Se você está chegando nesse vídeo agora e ainda não viu, é sempre eu faço oração, leio a Bíblia, depois eu leio algum livro, algum complemento sobre aquela mensagem, leio esse livrinho aqui. E essa semana vai ser toda assim. Então, para o vídeo não ficar enorme, eu vou tentar fazer um resuminho do que eu aprendi naquele dia, do que mais me chamou atenção, ou do jeito que eu fiz a oração. Então, eu vou tentar destacar os principais pontos de devocional de cada dia, para o vídeo não ficar imenso. Já saiu o vlog de devocional de Gênesis 1, já saiu de Gênesis 2 e 3, que foi o vlog do final de semana. E hoje é segunda e eu vou continuar seguindo o plano de leitura. Inclusive, é um plano de leitura que eu compartilhei com vocês. Então, se você não tá sabendo desse projeto, como que é, você pode ler a Bíblia junto comigo. E aí, nos vlogs, você vai conseguindo acompanhar pra gente ler a Bíblia junto. Vou deixar nos comentários fixados esse vídeo pra você ir lá, entender direitinho o projeto e baixar o plano de leitura pra você ler comigo. Bom, e sobre o devocional de segunda-feira. Hoje, eu não gravei enquanto eu fazia oração, porque quando tá gravando, às vezes eu perco um pouco a concentração. Então, não vai ser todo dia que eu vou, assim, fazer os takezinhos da oração. Mas, eu resolvi fazer um exercício que eu achei legal. Antes de começar a oração, eu tô pegando esse costume de louvar a Deus antes. E aí, essa semana eu resolvi fazer assim. Todos os dias eu vou relembrar uma coisa que Deus já fez na minha vida. Uma oração que eu fiz que Deus respondeu. Uma coisa extraordinária que eu tenho certeza que foi Deus que fez na minha vida. Então eu vou anotando ali no meu caderninho, relembrando aquela história. Depois de relembrar essa história, eu olho para aquilo e penso assim: quem é Deus? Nesse dia, quando Deus me respondeu isso, o que eu vi que Deus é? E aí eu vou lá e escrevo. Depois de fazer esse momento de louvor, então eu orei e já li aqui o capítulo 4 de Gênesis, que é o que tá no nosso plano de leitura de hoje. E vou falar com vocês aqui os pontos que mais me chamaram a atenção, aqui as minhas anotações que já tenho. Gênesis 4, entre outras histórias, conta a história de Caim e Abel, que são filhos de Adão e Eva, e conta que eles foram levar ofertas para Deus. E Abel levou uma oferta e Deus aceitou, e Caim levou outra oferta e não aceitou. E muitas vezes eu pensava nessa história e eu ficava triste. Poxa, por que Deus não aceitou a oferta de Caim, né? Tudo bem que Deus já tinha uma simbologia ali com o cordeirinho, que já levava a gente a entender que Jesus ia vir, que é o cordeiro que tira o pecado realmente do mundo. Isso daí a gente vai aprender daqui a pouco, quando chegar mais em Êxodo, Levítico. Já tinha ali uma determinação em relação ao sacrifício que Caim não seguiu. Mas eu pensava assim, poxa, mas ele levou as plantinhas, né? Os negócios que ele fez e Deus não aceitou. Mas olha como é importante a gente ler a Bíblia com concentração, com calma, sem ficar desesperado de acabar ela logo, tentar esmiuçar mesmo cada palavra. Olha o que fala no capítulo 4, no verso 4. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias tal, e fala: o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Ou seja, não foi a oferta em si que Deus não aceitou, foi Caim. O coração dele, a intenção dele não estava no lugar certo. Olha só como que Gênesis é uma apresentação pra gente de quem é Deus. A gente viu que ele é o Deus criador, a gente viu que é o Deus que ele valoriza o ser humano, que ele criou o ser humano com as próprias mãos. A gente viu no capítulo 3 que Deus é quem busca a gente, que ele quer estar com a gente, mesmo que a gente não faça a vontade dele. Eu até postei sobre isso na comunidade, né? Um verso que chama muita atenção a mim no capítulo 3, que Deus vai atrás de Adão. Adão tá lá escondido, ele e Eva, com vergonha do pecado, com vergonha de terem desobedecido uma ordem de Deus, e Deus é que vai procurar eles e perguntar: onde vocês estão? E aqui no capítulo 4 a gente já vê a mesma coisa, Deus indo atrás de Caim falando: por que você tá bravo, meu filho? E Deus foi explicar pra ele ali o que aconteceu, né? Ele falou assim: ó, se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo.
Então aqui Deus já estava ensinando para ele, viu que ele saiu bravo por Deus não ter aceitado a oferta dele. E Deus mais uma vez foi atrás dele. Com Adão, Deus falou: onde você tá? E com Caim ele falou: por que você tá bravo? Se você não fizer o bem, você não vai ser aceito? Então aqui já dá pra gente entender, né? A questão era: Caim tava fazendo alguma coisa de errado, o coração dele tá voltado para algo errado, e depois a gente vê as consequências. Realmente, apesar de Deus ter avisado para ele: olha, o pecado já à porta, Deus já sabia de tudo, já sabia das intenções de Caim, da raiva dele, e aí ele matou o seu irmão. Então aqui a gente vê o primeiro assassinato, assim, do mundo. Imagina a dor, né? De Adão e Eva, que antes viviam num mundo perfeito e agora vê os seus próprios filhos brigando, um matando o outro. E outra coisa que me chamou a atenção hoje foi a questão da raiva, né? Como é perigoso a gente sentir raiva ou inveja ou alguma coisa assim das pessoas. Como é perigoso a gente deixar esses sentimentos fluírem e não controlá-los. Porque olha o que Caim fez, né? Ele ficou com tanta raiva disso e ele descontou no irmão dele, matou o irmão dele. Pra gente ver como é perigoso, né? A gente alimentar esses sentimentos de ódio, de raiva, de guardar mágoa das pessoas. E esses foram os pontos-chave, assim, que mais me chamaram a atenção no dia de hoje. E hoje também eu resolvi que eu vou voltar a ler esse livro aqui. Muitos de vocês devem conhecer, é um livro que fala uma vida com propósito, para que estou na Terra. Eu já tinha começado a ler, ó, até marcadinho no marca-páginas que eu fiz, escrito parei aqui. E aí eu tô aproveitando que a gente começou o nosso plano de leitura e eu vou voltar aqui, vou começar de novo, vou voltar no dia 4, né, que hoje é o dia 4 do nosso estudo. Vou dar uma relembrada aqui no dia 1, 2 e 3. Você tem que ler um por dia, só que eu já li, já tá até marcado. Aí eu vou só dar uma relembrada e vou voltar de novo no dia 4. São 40 dias, se eu não me engano. Se for bem legal, quando acabar os 40 dias, se eu tiver recebido alguma resposta em relação a isso, sobre o propósito, se eu ver que realmente esse livro ajudou a entender meu propósito, aí eu faço uma resenha pra vocês, faço um vídeo sobre ele. Antes eu vou fazer o estudo da lição de segunda-feira aqui do meu manual e depois vou ler isso aqui. E amanhã eu volto com mais um devocional. Gente, eu vou segurar o microfone assim, porque nessa blusa não tá tendo como eu pendurar. Então eu vou ficar aqui como uma narradora pra vocês. Hoje a leitura foi de Gênesis 6. Vocês viram que eu pulei do Gênesis 4 para Gênesis 6. Porque esse plano de leitura não é um plano que a gente vai passar por todos os textos da Bíblia. A intenção é que a gente leia poucos capítulos por dia e os capítulos mais cruciais para ser uma primeira leitura sua da Bíblia, ou uma leitura assim para você voltar a ler, porque se a gente colocar uma meta muito grande, fica mais difícil de cumprir, né? Mas vamos ao resumo aqui, né? Aqui começou a falar de quando Deus falou que ia mandar o dilúvio na terra. E eu não sei se vocês sabem, mas esse negócio de dilúvio é uma história que se repete em vários povos do mundo. No caso aqui da Bíblia, a gente está falando do povo de Israel, de hoje, que a gente fala que são os judeus. É a história que eles contam do dilúvio, né? A gente vê histórias parecidas de outros povos também falando sobre o dilúvio. Depois você dá uma pesquisada aí. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo explicando também, mostrando histórias de outros povos do mundo que também contam em relação ao dilúvio. Curioso isso, né? Como que todos eles, de povos totalmente diferentes, que não tem nada a ver com a Bíblia, ia contar a mesma história que está na Bíblia.
interessante, né? No início, tem algumas falas assim: os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradavam. Aí no verso 4, naqueles dias havia nefilins na terra, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhe deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos e tal. E aí depois começa falando que a humanidade estava corrompida, que o pessoal estava muito louco. E aí Deus decidiu mandar o dilúvio. Nessa parte aqui eu tenho uma anotação na minha Bíblia que é bem importante. Existem algumas teorias aí que aqui quando fala nefilins ou quando fala assim, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens e tal, algumas pessoas falam que eram anjos que tiveram relações com as mulheres e aí geraram esses gigantes que fala que na Bíblia, esses nefilins, esses homens poderosos. Eu, particularmente, não acredito nessa teoria. Por quê? Um dos motivos é que o próprio Jesus, em Mateus 22:30, fala que os anjos não se casam nem se dão em casamento. E, segundo, quando a gente volta antes, a gente vê que no capítulo 4, a gente tem uma descrição dos filhos de Caim, né? Que Caim matou Abel e tal, e aí vai falando uma descrição meio ruim deles. E depois, no capítulo 5, que foi o que a gente pulou, mas você pode voltar lá e ler, começa a falar da descendência de Sete. E aí faz uma descrição boa dele. E aí em seguida vem o capítulo 6, falando de homens ruins e homens bons. Então por isso eu acredito que aqui quando fala filhos de Deus são os descendentes de Sete. E quando fala filhos dos homens são os descendentes de Caim. E aí fala que eles foram se relacionando e aí começou a bagunça. E vem uma outra coisa interessante, uma palavra aqui crucial pra gente, que causa um desconforto na gente quando a gente pensa nessa palavra em português. No verso 6, e se repete essa palavra em outros versos também, fala que Deus, que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem, e isso cortou-lhe o coração. E aí a gente fica assim, nossa, mas como assim Deus se arrependeu? Se Deus sabe de todas as coisas, Deus é perfeito, como é que ele vai se arrepender de alguma coisa? E essa palavra arrependeu é uma palavra em hebraico. Tô lendo aqui que eu anotei aqui no cantinho da minha Bíblia. Depois eu vou mostrar pra vocês aí como ficou as anotações que já tinham com as marcações que eu já fiz hoje também. Então, essa palavra é um verbo hebraico nahan, que significa suspirar profundamente de tristeza, dor no coração, dor profunda, pesar. Então, na verdade, essa palavra ela foi traduzida como arrependeu-se, que é a palavra assim que a gente tem aqui no Brasil, né? Mas o sentido dela no hebraico não é o sentido de se arrepender. Até porque, gente, em Números 23:19, olha o que fala. Fala assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então a Bíblia já diz aqui que Deus não se arrepende, Deus não mente. Por isso a melhor forma de entender isso aqui é a gente voltando lá no hebraico, como sempre falo com vocês. No hebraico é uma palavra nahan, que significa assim, que Deus ficou com muito pesar, que ele ficou muito triste. E até na versão NVI ainda fala, né, que isso lhe cortou o coração. Então seria um verbo nesse sentido, entendeu? Esses foram os principais pontos aí de estudo, Gênesis 3. Vou seguir aqui as coisas, trabalhar e amanhã volto para falar mais um pouquinho para vocês da minha semana de devocionais. Bom dia, gente. Hoje é quarta-feira e hoje eu li Gênesis 7. Como eu falei pra vocês nos outros vlogs, nesses vlogs de rotina do meu devocional, eu não vou ensaiar antes o que eu vou falar. Eu vou realmente falar o que falou comigo naquele dia, o que eu li, entendi, uma reflexão que eu tive. Inclusive, tá sendo ótimo fazer esses devocionais junto com vocês, porque o certo é a gente ler a palavra e a gente meditar no que a gente leu. E esse passo de meditar, às vezes fica esquecido, né? Então a gente só lê, fecha, beleza. Cumpri meu tratado com Deus, já li aqui. Mas o certo é você ler e meditar o que você pode tirar daquela história. E como eu tô gravando os vlogs esses dias,
coisas, eu tô tendo que obrigatoriamente não simplesmente ler e fechar a Bíblia e pronto. Eu tô tendo que ler e pensar o que Deus tá falando comigo hoje, que é o certo a se fazer. Então tá sendo um grande exercício pra mim. Eu já te dou essa ideia aí. Mas lembre-se também de não se sentir culpado quando você não sentir nada diferente, quando você só simplesmente olhar, ler a história e achar legal, ou você ler e não entender, porque isso é normal. E aí quando isso acontece, a gente tem que procurar. Por exemplo, se você leu e não entendeu, precisa procurar um outro material que vai te ajudar a entender aquele capítulo. Se você leu e não sentiu nada, fica tranquilo, porque sentimento é uma coisa que a gente não deve confiar, né? Já falei isso com você. Um dia você acorda mais animado, aí você vai estar com os olhos mais abertos, vai ler aquela história com mais alegria. Outro dia você acorda meio desanimado, nada vai falar com você e tal, e é normal. Então, com relação ao sentimento, fica de boa. Mas a gente leu aqui sobre a questão do dilúvio, né? Como que ele aconteceu, quantos dias que durou, quantas pessoas estavam na arca com Noé. E enquanto eu li, uma coisa que eu pensava é assim, isso aconteceu mesmo. Eu tenho certeza que isso aconteceu, porque eu confio muito na Bíblia. Existem coisas científicas que apontam muito para que um dilúvio realmente tenha acontecido. E aí eu posso indicar para vocês um livro, que é esse aqui, que eu ainda não acabei de ler, mas quando eu acabar de ler eu posso fazer um review dele para vocês, que é esse aqui, ó, A História da Vida. De onde viemos para onde vamos. E ele é do Michelson Borges, que ele fala um pouco sobre essas coisas. E ele fala umas coisas muito interessantes em relação aos dinossauros também. Já parou pra pensar nessa possibilidade dos dinossauros terem sido extintos com o dilúvio? Gente, eu tô ficando um pouco preocupada. E esse vlog vai ficar imenso, mas eu espero que vocês gostem. Uma outra coisa que eu tenho aqui anotado é em relação aqui quando ele fala assim, que deveria levar animais puros e animais impuros. Só que a gente só vai ver essa divisão de animais puros e impuros feitas por Moisés, que é bem depois de Noé. Então, uma pergunta que a gente pode fazer é assim: como que Noé sabia o que era puro e impuro, sendo que não tinha ainda a lei de Moisés? E uma das explicações é que esse puro e impuro aqui pode estar falando em relação a sacrifício, os animais que eram puros para sacrifício e os animais que eram impuros para sacrifício. É uma das explicações. E uma reflexão que eu fiz lendo é como que Deus é transparente com a gente, né? Porque se ele quisesse, ele poderia simplesmente omitir essa informação que já teve aí um dilúvio, pra gente não ficar muito impressionado, ou pra gente não pensar coisas ruins dele e tal, e simplesmente não fala nada com Moisés pra ele não escrever isso aqui, mas ele escreveu. Se ele escreveu essa história aqui, tem um objetivo com isso. E Deus, ele não esconde da gente quem ele é, o que ele deseja fazer, e às vezes a gente fica querendo uma imagem de um Deus que faz tudo do jeitinho que a gente quer, do jeitinho pra gente entender. Só que não é assim. Deus é Deus. Ele pode fazer o que ele quiser e não precisa explicar nada pra gente, mas mesmo assim ele explica. Interessante isso, né? A gente vai ver isso durante a Bíblia toda. Mais um checkzinho aqui no nosso plano de leitura, que se você ainda não tem, vou deixar nos comentários fixados. E até amanhã! E aí, gente, hoje é quinta-feira à noite, agora são 6h52 da quinta-feira, e hoje eu acordei bem desanimada, bem ansiosa com algumas coisas, então eu só orei, falei muito com Deus sobre tudo que eu tava sentindo, mas muito desanimada, acordei mais tarde, então não fiz meu devocional de manhã, apesar de eu ter orado, não fiz meus devocionais, nem minhas leituras, fui trabalhar, aí agora, mais tarde, minha ansiedade já ficou mais tranquila, e aí Deus foi me acalmando, e agora eu tô fazendo um devocional para vocês. Mas eu achei importante falar isso com vocês porque hoje teria sido um dia possível de eu falhar meu devocional por causa de ter acordado mais tarde, por causa de ter acordado mais ansiosa, mais desanimada. Isso para vocês verem que eu também falho no devocional,
que não é todo dia que você vai acordar super animado, mas graças a Deus, Deus foi me ajudando durante o dia, agora já tô mais animada e daqui a pouco ainda vou pra academia. E uma reflexão que fica, né? Se eu tava desanimada, ansiosa, o ideal era que eu tivesse realmente lido minha Bíblia, lido os livros que eu tô lendo, porque talvez viria uma palavra ali que me ajudaria a me animar mais. Mas tem dia que a gente não consegue mesmo, né? Mas graças a Deus agora eu já tô mais animada e fiz o devocional. Então vou compartilhar com vocês algumas coisinhas aqui do capítulo 8 de Gênesis, que é a leitura de hoje. Eu tenho anotado aqui em relação ao capítulo 8, é que fala que a arca pousou nas montanhas de Ararat. O Monte Ararat, ele fica na região que hoje seria a Turquia, a Armênia e um pedaço da antiga União Soviética. E o interessante é que mesmo a história que a gente estuda na escola, a história secular, admite que a história da civilização humana começou justamente nesse lugar, no mesmo lugar que a Bíblia diz aqui, onde a arca parou, né? Que ali começou a civilização humana. Você já deve ter ouvido falar da Mesopotâmia, né? Então já dá pra gente ver aí que a história tá batendo realmente com a Bíblia. E vocês vão ver que isso acontece várias vezes na palavra de Deus. E tudo que eu aprender sobre isso eu quero trazer pra vocês, porque é realmente muito legal ver a própria história confirmando a palavra de Deus. E é isso. No mais, eu marquei aqui algumas frases que Deus falou, que eu já expliquei pra vocês num vídeo ensinando sobre Color Code, que sempre coisas que Deus fala, eu marco de azul. Então eu marquei de azul. Agora eu vou pra academia pra me reanimar mais. E amanhã, se Deus quiser, a gente volta com o devocional de sexta-feira. E aí, meu povo, hoje é sexta-feira, o último dia do nosso vlog dessa semana de devocionais. E tô muito feliz porque não falhei nenhum dia, graças a esse propósito que a gente tá fazendo juntos, né? E já tá marcada nossa live pra semana que vem. Se você tá vendo esse vídeo, assim, atualmente a live vai ser no dia 14, sexta-feira, às 7h30. Eu coloquei lá pra vocês votarem e espero vocês lá. A live, na verdade, vai ser um devocional que a gente vai fazer junto. Então, por exemplo, na hora de fazer pedido, vocês vão mandar nos comentários, eu vou falar, a gente vai orar junto. Depois a gente vai ler o capítulo daquele dia, do plano de leitura, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre esse capítulo. E essa live vai ficar salva, então não sei quando você tá vendo esse vídeo. Pode ficar tranquilo, se você for na playlist do plano de leitura, na playlist de vlogs, vai estar lá essa live salva, a gente conversando juntos. E também vou deixar nos comentários. Se você ver aqui que eu não deixei nos comentários, é só você comentar me cobrando que eu coloco lá. E nessa sexta-feira a gente leu Gênesis 9, falou da aliança de Deus com Noé. Então, depois que Noé já tinha descido lá da arca, fala de uma aliança que Deus fez, que Deus colocou um arco-íris ali no céu, prometendo pra ele que não mais teria dilúvio e tal. Desde criança, toda vez que eu vejo um arco-íris, eu lembro disso, né, que é um símbolo da aliança de Deus com a gente. E uma coisa muito legal que eu aprendi, que eu notei aqui na minha Bíblia, mas assim, eu não sou especialista em história, não sou historiadora, então se tiver algum historiador aí que quiser corrigir isso, é só colocar aqui nos comentários. Eu aprendi que no Oriente Médio Antigo, acho muitas imagens e coisas esculpidas assim no Oriente Médio Antigo de um rei, quando ele tava fazendo assim um tratado de paz, tipo assim, acabou a guerra, ele pegava o arco e virava ao contrário, virava pra ele. Então vou tentar fazer um desenho aí na edição. Quando o arco tava voltado para a pessoa, significa assim, tamo em guerra ainda, galera. Se ele pegasse o arco e guardava virado pra ele mesmo, significava assim, estamos em paz, tal, não vai acontecer mais isso. E aí é interessante quando a gente pensa que o arco-íris é um arco voltado para Deus. Ou seja, uma forma de Deus falar assim, não vai ter mais isso, mostrando essa aliança. Então na Bíblia a gente vê várias vezes que Deus usa a linguagem da época delas para falar com eles. Por isso que muitas coisas é legal a gente estudar mais a fundo, pra gente poder entender como que as pessoas naquela época entendiam as coisas, pra gente entender por que que Deus estava falando com elas daquela forma. Pode não ser por isso que é um arco, Deus é que sabe, mas é interessante essa coincidência, né? E foram essas as reflexões aí da minha semana. Espero muito que vocês tenham gostado desse vlogão aí, que eu vou ter que suar na edição pra ele não ficar muito grande. E se vocês gostaram, comentem aí pra mim, que eu posso fazer outros vlogs também de outras semanas. Se inscreve no canal pra você continuar acompanhando a leitura da Bíblia. Tem a playlist, tô lendo a Bíblia desde o início junto com vocês, então vai ter a playlist de tudo aí, não importa quando você estiver assistindo esse vídeo, você vai conseguir acompanhar essa leitura da Bíblia, esses resuminhos, e já vai estar por dentro de tudo que tá rolando aqui no canal. Espero muito que vocês tenham gostado, então é isso, tchau povo, e até o próximo vídeo.